Olá, pessoal! Começando hoje o nosso Essencial Cast, um podcast que tem como objetivo fazer com que você faça com que as pessoas ao seu redor se sintam essenciais. E qual vai ser o maior foco do nosso podcast? Trabalhar, te apoiar, compartilhar histórias, técnicas, conteúdos que vão fazer com que você se conecte com a sua essência e conecte, ou melhor, apoie com que a outra pessoa se conecte com a essência dela e assim se torne realmente uma pessoa essencial. Então, por relações essenciais, por resultados essenciais e principalmente por um mundo essencial, Essencial Cast. E é pensando nisso que eu escolhi o primeiro convidado para conversar com vocês sobre esse tema tão relevante nos dias de hoje, que é trazer as pessoas para o nosso lado, fazer com que o mundo seja essencial. E hoje nós vamos conversar com ele, que é, gente, um verdadeiro essencial, não só pela história, não só pelo que ele faz, mas também pela mensagem que ele traz no mundo, a transformação que ele provoca. Então é com muita alegria que eu trago aqui no episódio Essencial 1, Marcelo Soares. Marcelo, que alegria ser você, o Marcelo Soares Essencial. Muito bom. Primeiramente, obrigado pelo convite, Carol. Honra aqui estar participando do primeiro Essential Cast aqui rodando. Tenho certeza que a gente vai contribuir muito. Vamos falar muito sobre transformações, sobre passo a passo, histórias de vida e como que você consegue alcançar melhores resultados na sua vida. Muito bem. Bom, primeira coisa, Marcelo, para você, o que é um mundo essencial? O que para você é essencial no mundo de hoje, né? Em termos de relação? Uhum. Legal. Bom, primeiro ponto, assim, quando você fala assim, puta, o essencial daquele chá, né? Ou não tira a essência daquele suco, né? Ou a essência daquele chefe. Por exemplo, a minha mãe, tudo que ela toca a mão na cozinha fica maravilhoso, não é porque ela é minha mãe, mas é porque realmente tudo que ela coloca a mão na cozinha fica maravilhoso. O essencial é a essência, é um núcleo, é a base do que constitui aquilo. O essencial de um iPhone. Que é a essência de um iPhone? E muito se fala hoje em dia em psique humana, muito se fala em mente, e eu sou um louco de estudioso de mente humana. Além de ser um atleta, eu desde 14, 15 anos de idade venho aí. Eu não gostava de ler esses livros do colégio. Eu fui um péssimo aluno no colégio. Então esses livros aí, Dom Casmurro, todos esses livros que a galera tá, né, acostumada a ler no colégio, eu não gostava. Mas o que eu gostava de ler era livros de mente, até mesmo pelo lado do atleta. Eu descobri que quando você consegue ter um poder mental mais avançado, você consegue melhores resultados. Então, quando você pensa em psique humana, pegando, por exemplo, o famoso Freud, em 1911, ele fala de duas teorias. É o princípio do prazer, onde basicamente na psique humana você tem essa divisão de prazer e de responsabilidade. E que ele fala que é a base da psique humana. Então, se você pegar assim, a essência de um ser humano está atrelado a quanto de prazer e quanto de princípio de realidade isso tem em uma cabeça de um ser humano. Então, você pegar assim, qual que é a essência daquele ser humano? Tudo que ele passou na vida dele, tudo que ele viveu na vida dele, todas as experiências, todas as emoções que ele teve na vida dele, formaram essa essência. E cada ser humano, no meu ver, tem uma essência diferente, baseado em tudo que ele viu, sentiu na vida dele. Então, você vai pegar essas loucuras aí de Freud, pegar essas loucuras de Jung, você tem de uma maneira teórica do que é a essência de um ser humano. Então, basicamente assim, você fala assim, qual que é a essência daquele político? O que faz, por exemplo, Carol, eu peguei político, né? Mas eu peguei qualquer ser humano, mas o que faz um ser humano ele fazer um suborno, né? Ele ser desonesto ou não ser honesto? É falar assim, a moralidade daquele ser humano, que tá atrelado à essência. Então, basicamente, quando você chega pra alguém e fala assim, aquele cara é um mau caráter. Puta, aquele cara
Aquela pessoa não tem caráter, é sem caráter. Basicamente, o que você está falando é que a moralidade dele, ela precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada. Ou seja, a essência daquela pessoa é uma essência desonesta. Por que que é uma essência desonesta? Baseado na história de vida dela. Tudo que ela viu, sentiu, as experiências do pai e da mãe. Então, a essência, de uma maneira prática, é o que eu vejo que você se conecta mais com pessoas que têm essência parecida com a tua. E se desconecta mais com as pessoas que têm uma essência muito diferente da sua. Como, por exemplo, valores. Eu tenho certeza que você hoje se conecta muito com pessoas que têm os valores parecidos com os seus, né? Sem dúvida nenhuma, né? E considerando essa questão da mente humana, do que a gente traz dentro, do que a gente traz da nossa infância, da nossa psique, tem uma coisa que quando a gente começou essa jornada do essencial, eu comecei a perceber, não só comigo, como também com as pessoas que ao meu redor, com as pessoas que eu estava trabalhando, como que algumas pessoas tinham a habilidade de despertar o melhor que há no outro e, portanto, os anjos, vamos chamar assim, das outras pessoas e, portanto, conseguiam seus resultados de uma forma melhor, mais satisfatória, e como que outras pessoas não tinham essa habilidade. E a trajetória delas era muito mais complicada. Não só isso também. Às vezes, numa mesma relação, você consegue estar em harmonia com o outro, tá tudo fluindo bem, mas tem dia que, putz, não tá pegando, não tá dando. E eu comecei a falar, qual é a habilidade que essas pessoas têm que fazem com que o outro se sinta realmente motivado e conectado com aquele propósito, com aquilo que está unindo eles ali. E aí foi aí que eu comecei a estudar e a perceber porque eu sofri essa dor. Não a dor de não ter resultado, mas a dor de ter resultado solitário, que eu chamo. Aquele resultado que às vezes você consegue, mas na hora que vai comemorar, só tá você, né? Não tem mais ninguém ali comemorando. Então, aquela dor de chegar num fim, chegar num objetivo, mas chegar sozinho. Porque as pessoas não vêm com você, ou se elas contribuem, não contribuem felizes. E eu acho, você pegou exatamente qual que é a essência do essencial. Que são aquelas pessoas que conseguem fazer com que os demais se sintam conectados com a sua melhor versão, com a sua melhor parte, com a sua verdadeira essência. Porque a verdade é que todos nós temos uma essência de luz também aí dentro, né? Tem aquela parte que por vezes, como você colocou, fomos criados, o que o mundo nos trouxe, nos levou para esse lugar que às vezes não é o lugar que traz mais resultado. Mas todos nós temos a nossa parte de luz. E isso que é o verdadeiro essencial. O essencial é aquela pessoa que enxerga muito mais do que um resultado, que enxerga muito mais do que uma pessoa. Ela enxerga ali a essência e principalmente sabe como fazer com que essa pessoa que está ali na frente dela se conecte com o melhor, com a sua verdadeira essência. Isso eu vejo muito em você. Falando aí da sua trajetória, né? E acreditando, eu sei que você acredita, assim como eu também, que a gente não faz com o outro o que a gente não faz com a gente mesmo, né? Então, considerando você como um cara que tem essa habilidade de fazer com que as outras pessoas se sintam essenciais, o que você faz para você se sentir essencial, para você estar nesse lugar de conexão? O primeiro ponto, assim, você vai voar de avião, né? E aí tá lá, aí despressuriza a cabine do avião. Aí tem sua mãe do seu lado esquerdo e seu filho do lado direito, né? Quem que você coloca primeiro a máscara? Em você. Porque não vai dar tempo suficiente de você colocar na sua mãe ou no teu filho. E é a mesma coisa, tá o cara se afogando, né? Tá lá na praia, se afogando. Aí você vai lá. O que o lifeguard lá, o salva-vidas, ele pega, que ele faz primeiro? Ele joga a boia pra pessoa segurar a boia, porque se ele for direto e puxar, o cara vai puxar ele pra baixo. Então o primeiro ponto, Carol, é a pessoa saber se amar. A pessoa saber se aceitar. O Jung fala muito de luz e sombra, né? E esse contraste da mente humana, um dos maiores psicólogos da história. Luz e sombra. Então todo ser humano, ele fala que tem uma luz gigante, maravilhosa,
e tem uma sombra. A sombra é difícil de ver. Por quê? Porque, pô, tá atrás de você, né? E muitas vezes até tá aquela sombra lá e você às vezes não consegue nem aceitar, porque você não consegue, às vezes você não consegue nem ver. Como é que você vai aceitar uma coisa que às vezes você não vê? Ou seja, tá inconsciente. Então o primeiro ponto é você entender como que você vai se amar mais, se aceitando mais. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. Muita gente não se cuida direito, não tem autocuidado, que é cuidado sobre você mesmo, porque, não acha que merece, né? As 3 maiores crenças que eu vejo. Que trava a pessoa para ela não se tornar uma pessoa essencial. Crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Identidade é aquilo que você acha que você é, então tá atrelado à autoestima, você sentir que dá conta. Então, putz, eu não sinto que eu dou conta de realizar algo, então vou lá, eu nem faço. Ou eu não dou conta, então eu não me sinto capaz, que aí vai pra de capacidade. E o número 3 é, eu não me sinto merecedor de ser uma pessoa essencial, com grandes resultados na vida, fazendo grana, um corpo legal, melhores resultados, sabe assim, uma pessoa viajando mais, uma pessoa rica, uma pessoa próspera. A pessoa não se sente merecedora, então ela tá aqui, pode falar palavrão no Essential Cash? Vamos lá. O que a gente quer contribuir para o mundo essencial. Então, se vai, manda ver. Então, assim, de ordem prática. E o palavrão? Tem muita gente hoje que se acostumou a viver na merda. Infelizmente. Tem muita gente que tá completamente acostumado a viver uma vida de merda. Onde você tem um buraco e nesse buraco existem várias pessoas aí dentro e você até tenta assim, sai daí, vem pra cá, não, vem aqui fazer mais grana, vem aqui ter melhores resultados, vem aqui cuidar mais da sua saúde, fazer mais exercício, vem aqui pagar o preço. Mas a pessoa, não, tá bom aqui, tá de boa. Tá okay. A pessoa não quer sair do lugar onde ela tá. E o que acontece é, você se cansa de tentar ajudar essa pessoa, e pelo outro lado, a pessoa que tá dentro do buraco, ela não quer sair porque muitas vezes ela não se sente merecedora de sair de fora do buraco. Ela não se sente merecedora de ter um corpo legal. Ela não se sente merecedora de fazer grana. Ela não se sente merecedora de sair da aba de outras pessoas. Ela não se sente merecedora de construir o próprio sucesso. Então o primeiro ponto que eu vejo, Carol, é o amor próprio. O amor próprio, ele tá atrelado à autoaceitação. Eu vejo 2 pontos. O que vai dizer se a pessoa vai conseguir chegar no objetivo dela ou não? Sair do ponto A para o ponto B. 50% é se ela quer. Que é o famoso exemplo onde a pessoa tá no buraco, tá na merda, não quer sair. Fala que quer. Eu queria ter o corpo tão legal, eu queria ter mais... eu queria perder a pochete. Né? A pessoa fala, queria perder a pochete. Pô, mas o que você tá fazendo? Sabe assim, você tá se alimentando bem? Você tá dormindo bem? Você tá fazendo exercício? Não tá. Então você não quer sair de onde você tá. Às vezes as pessoas começam, mas aí não conseguem manter a disciplina. Aí já pelo menos essa pessoa quer. Se ela quer sair, os outros 50% se dão se ela se sente capaz de sair. E ela só vai sair, só vai chegar do ponto A para o ponto B se ela se sente capaz de chegar no ponto B. Se ela não se sente capaz, ela não vai chegar. Você, por exemplo, que você construiu a sua carreira palestrante, uma coach super renomada hoje, trabalhando com o Roberto Chinachique, a gente trabalhou muito tempo junto. Você tem esse sentimento de que eu vou dar conta, me dá um objetivo, me dá um desafio, me dá algo foda pra fazer, eu vou lá e eu vou realizar. Você tem esse lance de sentir que dá conta. Então, o primeiro ponto que eu vejo para se tornar um essencial na vida das outras pessoas é você se amar, se aceitar em primeiro lugar. Porque se você não se amar, se aceitar, você vai ver o mundo com a ótica de que tá faltando algo. Interessante essa questão que você colocou aí do se amar, se aceitar. Uma das técnicas que a gente compartilha e é a base, uma das bases para que você seja realmente essencial e tenha essa habilidade de ver mais do que a ação da pessoa, mais do que só aquele corpo ali na sua frente, assim, entender o que está passando naquela mente, o que está passando naquele ser, é entender sobre as necessidades humanas. Uhum. E uma das bases é o método dos estados de poder, que é uma metodologia do Roberto Chinachique, que foi baseada na Segunda Escola de Viena,
de Alfred Adler. E ele fala sobre essa busca incessante, né? O Adler fala sobre essa busca dos poderes que a gente tem, que acaba nos desconectando realmente do que a gente é. Uhum. Né? Então, falando aí das necessidades, as 3 principais necessidades que a gente tem, de da concepção, na verdade, até os 6 meses, a maior necessidade é de ser aceito. Uhum. E quando nós não somos aceitos, quer dizer, não nos sentimos aceitos, porque a gente pode ter recebido a aceitação dos nossos pais, dos nossos provedores, mas a gente não recebeu. Foi entregue, mas a gente não recebeu. A gente vai para um lugar na vida adulta de buscar essa aceitação, buscar esse poder da aceitação de uma forma inconsciente. Já de 6 meses, de acordo com a teoria, de até 2 anos e meio, a nossa maior busca é justamente o que você colocou aí como a necessidade de ser amado. A gente tem muita necessidade de ser amado. E quando a criança nessa idade não recebe esse amor, né, ela não se abre para essa entrega, para o amor, ela vai na vida adulta também buscar isso de uma forma inconsciente. Uhum. E dos 2 anos e meio até os 6 anos, já é uma terceira necessidade, que é a necessidade de autonomia. É a pessoa ter realmente segurança, autonomia para seguir, e quando ela não recebe isso nessa infância, ela vai para esse lugar. E é uma coisa interessante que quando você está conectado, você está no flow, você está conectado com você, né, você sente contemplado com essas necessidades, você flui, as suas relações são relações que a gente fala, a relação de contribuição, relação que um está querendo contribuir para que o outro chegue ao resultado, enfim. Mas quando não, quando você começa a fazer, quando você começa a buscar isso de uma forma inconsciente, o que não recebeu a aceitação, ele se torna uma pessoa desistente, que desiste, que destrói. Porque justamente para não correr o risco de não ser aceito, ele já é o primeiro a tirar o pé fora. Já aquele que não é amado, ele vai para um lugar de controle, né, de controlar tudo, de uma pessoa que precisa ter o controle sobre tudo, já que as emoções a gente não tem controle, então ele quer ter controle sobre tudo. E o outro que não recebeu a autonomia vai para um lugar de dependente, que é que todo mundo decida por ele, né? Aquela pessoa que geralmente precisa com que alguém resolva as coisas por ele. E esses são os 3 fatores, Marcelo, quero saber sua opinião sobre isso, que realmente façam com que a pessoa não seja essencial e vá para o desconectado, seja o desconectado. Porque ela se desconecta do mundo e vai atrás do poder que ele quer de uma forma, né, inconsciente. Como para você, qual a sua opinião sobre o que leva a pessoa realmente a ser uma pessoa desconectada aí do outro e ter essas ações que às vezes a gente sabe conscientemente que não são legais, mas que a gente persiste, né? Bom, tem alguns pontos que eu vejo. A pessoa chega para mim no direct e fala assim: Marcelo, eu sou preguiçoso, eu tô procrastinando, eu tô indisciplinado, eu tô desmotivado. Eu tenho uma teoria, né? Teoria de que, junto mais na linha de Tony Robbins, onde não existe pessoa preguiçosa, existe pessoa sem ter clareza da maior motivação dela. Existem pessoas desmotivadas e não preguiçosas. Se, porventura, tem uma pessoa procrastinando demais, preguiçosa pra caramba, a pessoa não tem um objetivo foda. Sabe aquele objetivo foda que faz mover montanhas? É isso. A pessoa, ela pode até ter uma vibe mais na desistência, uma vibe na explosão, aquela coisa, mas eu acho que ela vai ter resiliência se ela tiver ativado essa motivação, esse objetivo aí foda. Pessoas que construíram grandes coisas na vida, elas conseguiram acessar essa motivação absurda. Eu vejo muito hoje em dia esses 3 perfis que você falou, demais. Onde a pessoa desiste no ponto de vista de a pessoa ela não se arrisca a uma nova estratégia dentro da empresa dela,
ela não arrisca uma nova abordagem nas redes sociais, ela não arrisca gravar um vídeo diferente, ela não arrisca um grande amor, porque tem chance de ser rejeitado, então ela primeiro nem arrisca para ela não ter a chance de sofrer aquela rejeição no final das contas. Então a pessoa, ela vive se esquivando. Ela é aquele tipo de gente que eu vejo que hoje está travada no resultado, com a vida estagnada, porque ela espera estar pronta. Ela fala assim, deixa eu treinar, deixa eu estudar, deixa eu fazer MBA, deixa eu fazer pós, deixa eu fazer não sei o quê, para até chegar no momento onde eu vou me sentir pronta, ou me sentir pronto para eu realizar algo grande na minha vida. Ela sempre fica esperando. Nunca tá bom. Nunca tá bom. É o perfeccionismo ativado. Hoje em lideranças, hoje em pessoas extremamente renomadas que acabam jogando tudo pro alto porque ficam esse sentimento de que as coisas nunca estão bom, que sempre falta algo aí dentro. Então, cada vez mais, eu vejo muito esses três perfis acontecendo. Hoje nos negócios, o que você falaria que é mais comum em termos de liderança? Uma pessoa, você acha que o líder, aquele líder extremamente controlador, ou aquele líder que ele pega, toma a frente de todo mundo, ele grita, ele coloca, né, sobe isso na mesa, tal. É muito interessante. Eu tava voltando do Campeonato Brasileiro no carro com uns amigos e eu falei assim, cara, o líder que grita com seus liderados, ele tem muito medo. Ele é muito inseguro. Como que você vê essa parte de exercer controle, não só no âmbito profissional, pro cara ganhar o poder, pro cara conseguir fazer com que os outros façam, mas em relacionamentos amorosos e relacionamentos profissionais? Como é que você vê esse controlador aí atuando e como que ele descompensa quando ele tá fora dele, digamos assim? O controlador, né, a maior necessidade dele é de amor e de atenção. Só que ele vai para esse caminho do controle de uma forma inconsciente. Porque, de alguma forma, quando você está controlando, você está recebendo atenção. Uhum. Né? E aí, hoje, os líderes têm essa questão do controle, ela vem muito com desmerecer. O controlador, ele tem uma questão muito forte de ele enxerga que ele é melhor que o outro. Então, o controlador, a base do controlador, isso seja na vida profissional, seja na vida pessoal, ele enxerga que o outro é pior que ele. Uhum. Então, geralmente, quando ele está em busca dessa atenção, desse amor, de uma forma inconsciente, o que ele faz? Ele tende a fazer com que o outro se sinta mal ou se sinta diminuído, mas não falando que o outro é ruim necessariamente, mas fazendo com que ele seja melhor, colocando como ele é o melhor. Eu é que sei como é que tem que ser isso aqui. Eu tenho mais experiência em relacionamento que você. Eu sei mais sobre isso. Então, necessariamente, ele traz para o outro que ele está numa posição superior. Uhum. Nessa posição de controle. Dentro dos relacionamentos, isso é muito interessante, porque às vezes até o controlador se coloca num papel de dependente ou se coloca num papel de pobre coitado para justamente controlar. Então, são versões muito diferentes. No profissional, como você colocou na equipe, ele tende a ser aquele inacessível, que às vezes não tem sentimento, que fala que as coisas têm que ser feitas do jeito que ele quer, ou às vezes ele até se sobrecarrega, olha, pode deixa que eu faço, ou refaz o trabalho, porque nunca está igual ele quer. Já nos relacionamentos, o que eu mais percebo no trabalho que eu faço 1 a 1 é que o controlador usa muito a dependência para conseguir o controle dentro da relação. Uhum. E um relacionamento amoroso, quando acontece adultério, o que você identifica nisso? É um controle exercendo sobre um vitimismo? É uma dependência do controle? Acontece dois controladores? O excesso de ciúmes? Como é que rola? Dentro da teoria, a gente nunca fala que uma ação é o que define qual é o estado de poder da pessoa. Então, não é porque você traiu que você é controlador, dependente ou destruidor. Depende qual é a sua intenção.
Então, por exemplo, eu como controladora posso trair para chamar atenção. Meu parceiro não está me dando atenção suficiente, não está me dando amor suficiente, eu vou lá e tasco para que ele me dê essa atenção. Pode ser uma manobra, mas lembra, são manobras inconscientes, que nem sempre vão te levar, ou na maioria das vezes não vão te levar onde você quer. Mas eu também posso, como uma destruidora, quando vejo que a relação não está muito legal, que, puxa, sou eu é que vou levar um daqui a pouco, o chifre vai vir, é para mim, eu tasco primeiro. Mesmo que não seja isso que eu quero. Mesmo que eu queira, de verdade, um relacionamento contínuo. Mas eu vou lá e faço primeiro, destruo. Ou saio fora. E o dependente, ele também pode buscar isso. Porque o que ele quer? Ele quer autonomia. Então, ele está ali buscando autonomia, se sentindo sufocado, entendeu? Então, quer saber? Eu vou voar, vou fazer outras coisas, vou em outras vizinhanças aí para ver o que rola em busca dessa autonomia que ele quer. Mas, na verdade, é uma manobra para que o outro, né, dê para ele uma autonomia, o que ele está buscando. Então, o chifre, o corno, por exemplo, essa ação ela pode ser de qualquer um deles. Agora, o controlador, quando ele chega a fazer isso, na maioria das vezes é para mostrar, para chamar atenção para ele, sabe? Ou buscando o amor. Ele não está mais numa relação de amor. Isso é muito comum também num controlador. Ele está buscando, por mais seja um chifre, por mais seja uma aventura, na essência dele, ele está em busca de um amor, de uma atenção que ele não está recebendo na relação que ele está atual. Agora, com questão de criança, eu sei que você é mãe, né? Uma filha maravilhosa. Como que você, na idade, dos 4, 6, 5, 7, 8 anos, assim, como que uma maneira certa, assim, de você, não sei, nem sei se teoricamente não existe maneira certa de educar alguém, todo ser humano é imperfeito, né? Não tem ninguém perfeito no mundo, mas qual que seria a sua orientação, né? Do ponto de vista de... Porque o que eu vejo hoje, Carol, tem muito mimimi, excesso de mimimis hoje, da geração que nasceu em ano 2000 e ano 2010. Excessos de mimimis. E isso, no meu ver, se dá pelo excesso do super... É uma proteção muito grande. Então, é uma super proteção, além da conta. Quando você super protege, a pessoa, ela fica basicamente sem saber como agir. Então as pessoas decidem por ela também não precisa nem pensar, porque pensam tudo por ela não corre perigo, ela não desenvolve inteligência emocional, resiliência emocional, tomar porrada, ela não sabe o que é isso. Então quando ela sai da aba do papai e da mamãezinha, qualquer porrada, crítica, qualquer coisinha que acontece, ela já se sente mal, ela já não sei o quê, já não. Então, qual que é o indicado nessa idade de orientar as crianças e de educar? Nossa, pergunta muito legal. Só que eu vou te contar uma história antes que, graças a ter vivido essa experiência, que eu acho que, de alguma forma, o peso da maternidade não é tão grande. Alguns anos atrás, uns 2 anos antes da Nina nascer, eu participei de uma imersão no Chile e era um trabalho terapêutico onde o objetivo era resgatar a criança interna. E aí o terapeuta começou o treinamento falando o seguinte: existem 2 tipos de pais, porque obviamente nós estávamos ali para curar as dores causadas na nossa infância, e no geral são os pais, infelizmente. Olha, gente, eu quero só falar uma coisa para vocês aqui. Existem só 2 tipos de pais, os pais presentes e os pais ausentes. E nenhum deles é bom. Então, não precisem agora gastar tempo da nossa imersão aqui julgando quem é um pai melhor, quem teve pai melhor, quem teve pai pior. Todo mundo teve pai ruim, porque se ele foi presente não foi legal, se ele foi ausente não foi legal, então vamos nessa. Então, eu lembrei dessa história porque nessa fase que você colocou de 4 a 6 anos e meio, a criança precisa muito de autonomia. Mas se você empurra ela, também não é legal. Porque então existem 2 tipos de pais que podem estar influenciando que o seu filho vá para essa questão da dependência. O primeiro pai é aquele que empurra, abandona a criança, entre aspas, então, tipo, dá muita autonomia,
por situações diversas. Às vezes tem muitos filhos, às vezes trabalha muito, às vezes realmente precisa que aquela criança siga de uma forma mais autônoma do que o normal naquela idade. Ou o pai, como você falou, super protetor, que não deixa a criança fazer nada. E aí ambos vão buscar, na sua vida adulta, provavelmente, vão para esse lugar da dependência. Em termos de ideal, e hoje a gente está tendo um problema muito sério nesse sentido, dessa criação dessa fase, porque o mundo está exigindo que a gente tenha mais cuidado. Uhum. Provavelmente, Marcela, sua mãe, quando você ia para a praia, ela te dava uma autonomia que hoje ela não vai conseguir dar. Se ela tivesse um filho de novo, na mesma idade, agora, ela não conseguiria dar. Por quê? Segurança. Porque a segurança hoje não é a mesma. Uhum. Outro dia eu estava brincando com uma mãe na praia, falando assim, antigamente o maior medo que a gente tinha numa praia cheia era o mar, né? A criança morrer afogada. Hoje em dia, o mar é o menor dos problemas. Né? Então, assim, os perigos estão muito maiores. Então, realmente, os pais têm que ter mais zelo, mais cuidado. Mas tem que tomar cuidado para que, tendo esse cuidado e esse zelo, você não sufoque a criança e não deixe ele tomar as decisões. Então, para mim, a maior... hoje, a Nina está saindo dessa fase, agora vai fazer 7. O desafio nessa idade é que os pais façam com que a criança se sinta cuidada, que é muito mais importante na fase anterior. Então, a fase anterior é muito mais importante dar essa base e que ela tenha escolha. Uhum. Sabe? Mamãe, eu quero ir para o fundo do mar. Ótimo, filho. O que você acha que vai acontecer com você se você for no fundo? Não sei, acho que eu posso afogar. E é isso que você quer? Então, não é, filha, você não pode, não vai, você vai só até ali, vamos com a mamãe, mão dada, ou então vai e se ferra. Não, é fazer a criança entender e desenvolver um pensamento de autonomia, de segurança. Ok, então você quer ir um pouco mais fundo do que você tem ido normalmente. Como que pode ser? Como que você pode fazer isso? Ah, mãe, será que é com boia? Será que você indo comigo? Será que... Então, faz a criança entender que ela tomar as próprias decisões. Não é concordar com as decisões que ela vai tomar. Uhum. Mas fazer ela pensar. O que mais eu vejo de sucesso hoje na liderança com executivos que eu trabalho, mentorias, palestras, né? É liderança baseada no coaching. Porque você tem 3 vertentes. Você tem a dependência, você tem o independente e você tem o interdependente. Então, a pessoa, basicamente, quando ela tem uma liderança baseada no coaching, ela basicamente não precisa nem falar qual que é o certo a ser feito. Ela já indica, na base de pergunta, para a pessoa ter a autoconsciência de qual caminho é o melhor caminho a ser seguido. Mas não só esse o benefício de você ensinar a outra pessoa, da outra pessoa ter... Quando a outra pessoa tem a autoconsciência, a autopercepção de que aquele caminho é o melhor, ela acaba aprendendo mais rápido. Quando, de outra maneira, você chega assim, é o líder independente, é o cara que vai simplesmente indicar o caminho. Ah, o que eu faço? A ou B? Vai, pega o A. O cara não aprende nada. Você só indica o caminho. É o que mais acontece hoje em dia. O cara não indica, e outro, não indica nada e ainda deixa o liderado se sentindo dependente dele, né? De decisões. Então o cara não tem iniciativa, não tem proatividade. Só que o que acontece hoje em dia, Carol? Muito da habilidade da pessoa se sentir essencial tá na habilidade da pessoa conseguir fazer a pergunta certa. Tá na habilidade da pessoa saber qual pergunta ela faz naquele exato momento. Porque se ela não sabe fazer a pergunta naquele exato momento, ela não vai ajudar a outra a aprender e também ela não vai conseguir fazer a outra pessoa se sentir importante. Tem nada mais chato de que você chegar numa roda de conversas e a pessoa só fica falando dela. Ela é o único centro da atenção, só fala da vida dela, ela não pergunta sobre a vida do outro. Hoje em dia, tem um exercício que eu faço em palestras, que as pessoas sentam com os 2 joelhos, né, próximos, um de frente com o outro, e elas ficam olhando nos olhos, só que assim, basicamente assim, quando você olha no rosto de alguém, você tá olhando no rosto. Mas quando você fala pra olhar no olho. Mas quando você fala pra olhar na bolinha do olho, é mais ainda profundo do que só olhar no olho. E aí, quando você
fala com as pessoas, olhando na bolinha do olho, você se conecta mais. Fazendo a pergunta certa, olhando a bolinha do olho, você faz a outra pessoa se sentir de um jeito que ela não tá acostumada a se sentir. Uhum. Ela se sente vista, né? Se sente amada, se sente interessante, se sente vista, se sente importante, ela se sente conectada, porque ela tá sendo escutada. Eu tenho uma teoria que quem fala muito é porque quem precisa falar muito hoje em dia é porque lá atrás não foi muito escutado. Então é basicamente assim, o que você faz muito de excesso hoje é porque faltou muito lá atrás. Eu tenho vários amigos que eu posso falar, amigos talvez bem próximos, que é uma matraca. Pá, não deixa ninguém falar, fala alto, que não sei o quê. Então assim, se você não conhece a pessoa, você vai achar aquela pessoa chata. Se você não conhece aquela pessoa. Uhum. Como é que você se torna uma pessoa interessante? Você sendo interessante. E como é que você se torna interessante? Você sabendo fazer pergunta. Pra mim é chave isso. E essa é uma das chaves do se fazer e fazer com que o outro seja essencial. Porque fazer pergunta, que a gente chama de perguntas essenciais, perguntas poderosas, é o quê? Você vender, não é você entregar a ideia ou empurrar uma ideia. É você fazer a pessoa construir a ideia dentro dela. Uhum. Porque a verdade, o que vem de dentro ou o que está dentro, né? A verdadeira motivação é aquela motivação que vem de dentro para fora. Então, quando eu chego e te faço uma pergunta, tá, o que a gente precisa, o nosso maior objetivo aqui é chegar até o final dessa estrada. E aí, Marcelo, qual que você acha que é a melhor forma de chegar lá? Uhum. E como vamos fazer? Então, eu posso até te mostrar e te falar, o que você acha da gente ser assim? E se fosse dessa forma? Ir construindo com você, mas a partir do momento que você olha e tem essa visão do futuro, e eu te escuto, eu vou fazer você sentir importante. E fazer com que você sinta que essa caminhada não é uma caminhada só que você está seguindo o que tem que ser feito ou seguindo o que foi te empurrado. É uma caminhada que é sua. Você não está só caminhando, você está trilhando o caminho, né, que você definiu. Eu vejo que as pessoas hoje, Carol, elas estão muito desconectadas. Por que elas estão desconectadas? Muito o excesso de informação. Hoje em dia é muito fácil de você se manter distraído. Performance é igual a capacidade de você se manter com menos distração, a capacidade de você eliminar a distração, mais a capacidade de você lapidar o seu talento. Então, para você melhorar a sua performance, você tem que melhorar a sua capacidade de eliminar distração. E hoje em dia, as pessoas elas não estão conectadas com elas mesmas porque tem um excesso de informação maluco na mente. A pessoa tem que pensar para dar comida pro cachorro, tem que pensar no que vai fazer depois de amanhã, tem que pensar no trabalho que não sei o que, tem que pensar para dar amor pro filho, tem que pensar o que vai fazer, estamos chegando agora, final de ano, tem que pensar na viagem que não sei o que, tem que pensar, é muita coisa pra pessoa pensar. E se ela não sabe limpar a mente, esvaziar a mente, ela vai ficar travada no excesso de informação. Veja que o homem de 1400, ele, na vida inteira dele, ele recebeu a quantidade que nós, hoje em dia, recebemos em um dia. Olha que louco. Quantidade de informação, né? Na vida inteira, o cara recebeu, hoje, em um dia, a gente recebe informação que o cara tem. Então, assim, é excesso de informação. Pra você fazer um bolo de banana, tem 400... Ontem eu fiz um bolo de banana. Eu vi. Eu coloquei um monte de coisa louca lá, né? Mas você tem zilhões de formas de você fazer. Tem zilhões de formas de você fazer um lançamento de marketing digital. Tem zilhões de feedbacks, de formas diferentes de dar um feedback na empresa. Tem zilhões de formas de você o quê? Agora, qual que é o problema? O cara o excesso de informação... É mais ou menos o que acontece assim. Você tem o Windows, né? Aí quem é lá da Ctrl Alt Del. Aí você dá o Ctrl Alt Del, abre o CPU, né? Quando você tá usando a porcentagem de memória do computador. Não tem? Beleza. Aí você vai lá, o cara abre 12 PowerPoints, 4 abas de Word, 5 abas de Excel, 7 Internet Explorer, ICQ, Skype,
tá cheio de aba aberta usando porcentagem de memória do CPU. Como que, em sã consciência, essa pessoa vai conseguir pensar livremente? Ela não vai, tá com muita informação na cabeça dela. E aí, você pergunta, você fala com uma pessoa, tá na frente dela, a pessoa com zilhões de abas abertas aqui. Como que em sua consciência a pessoa vai conseguir limpar a mente e falar com você? Ela tá olhando pra você, mas ela tá pensando no que ela tem que fazer, ela tá pensando no que ela não deixou de fazer, e aí ela fica desconectada com ela mesma. Agora eu vou tossir. Meu Deus do céu, sabe quando... E aí eu tava assim, morrendo aqui, não queria te interromper, você tava uma flor. E Eu vi que você foi olhando pra outra câmera, ele também viu, meu Deus. Sabe quando parece um pelinho, sei lá? Bom, voltando. Então, vou voltar de onde você falou. Faz muito sentido. Inclusive, a mente poluída, a mente tagarela, a mente que não para, por conta de tantas informações, de tantas decisões, como você colocou, que a gente tem que falar, é um dos principais motivos da gente ser um desconectado. Uhum. Né? Porque qual que é a maior habilidade do essencial? É a pessoa que se conecta com quem está na sua frente e principalmente com a essência, com que realmente a pessoa é de verdade. Ela consegue fazer a leitura da pessoa. E para você fazer uma leitura, você tem que estar conectado. E como é que você vai estar? Conectado com a sua mente sem parar, que não para. Uhum. Então, uma das grandes dores do desconectado, né? Uma das coisas que o desconectado tem como dor é não conseguir parar a mente, né? E de repente perceber, um dos maiores depoimentos que eu recebo é, puxa, eu não vi o que estava acontecendo, eu não vi o que ele falou, eu não ouvi eu não ouvi o que ele falou, eu não vi isso acontecendo ao meu redor. Como assim? A vida passa e a pessoa não vê. Né? Então, essa é uma grande dor. Eu não sei nem como eu cheguei lá. Como eu falei, existem 2 tipos de desconectado. O conectado com resultado e o conectado sem resultado. Mas ambos têm a mesma dor, que é uma falta de resultado interno, uma falta de satisfação. Porque o desconectado sem resultado, ele não consegue chegar até o final, ele não consegue fazer com que as pessoas o apoiem, né? Ter relações harmônicas, no caso, tanto profissional, pessoal e etc. Mas tem o outro, que é até um problema maior, às vezes é o que fica na cegueira, né? Que é o que a gente chama de desconectado com o resultado. Uhum. O cara chega no resultado, ele consegue casar, ele consegue ser promovido, ele consegue chegar no resultado de vendas, ele consegue se divertir numa festa, mas quando ele vê qual foi o preço que ele está pagando por esse resultado, tá sozinho. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão gastando saúde para comprar dinheiro. As pessoas estão gastando saúde para comprar felicidade. É uma compra de felicidade, só que tem um termômetro, é como se fosse uma ampulheta caindo e a felicidade vai acabando e a pessoa vai lá e compra. Como? Curtida na rede social, ela compra felicidade com um pouquinho de álcool, ela compra felicidade com umas compras, ela compra felicidade com coisas que de fato não vão deixar ela preenchida, que de fato não vão deixar ela conectada com ela mesma. Tem um livro chamado Nação Dopamina. Como que o excesso de dopamina, o excesso de prazer, tá deixando a vida das pessoas mais infeliz. E lá ela fala, a autora, a quantidade de dopamina exercida no cérebro quando você ingere chocolate, quando você tem atividade sexual, quando você tem metanfetamina. E na dopamina no cérebro, tem a dopamina que fica no estado regular, né? Tem uma dopamina que fica regular e tem uma dopamina que a basal, ela fica rodando para cima e para baixo. Então você coloca um chocolate. Chocolate aumenta 55% a dopamina. Então vamos supor, tá aqui, né? Regular, beleza. Aí você joga o chocolate lá para cima. Bum! O que acontece quando sobe muito depois? Ela quer cair. Por quê? Porque a tendência do sistema nervoso central é deixar regular a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor de bem-estar, de prazer, de alegria, papapá. Então, basicamente, quando a pessoa joga muito prazer, ela tem que necessariamente cair. Então, ela cai para metade? Não, ela cai para bem abaixo da metade. É por isso que vem os viciados.
É por isso que tem pessoas hoje em dia, tem até um nome para isso, eu esqueci o nome. O vício no celular. O vício no celular hoje tá causando muita ansiedade. Aliás, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população tem transtorno de ansiedade. A gente tá vivendo um caos hoje em dia de pessoas desconectadas da realidade. Basicamente procurando excessos de mecanismos de prazer a curto prazo. Eu falo que os mecanismos de prazer que o Marcelo gostava há 3, 4, 5 anos não são os mesmos mecanismos que eu gosto, que eu preciso hoje para me sentir bem. Antes, 2017, 18, 19, minha vida tinha muito excesso de noites, de saídas, sabe, de balada, de bebidas, tá? Hoje não faz parte mais da minha essência. Então, quando eu atuo nesse mecanismo de prazer hoje, eu me desconecto de mim mesmo. Então, preciso ter a consciência do que a longo prazo vai me deixar conectado. Isso é muito importante que as pessoas entendam hoje em dia. O que de fato vai te gerar um prazer, que esse prazer vai te ajudar a longo prazo, né? É muito fácil você saber se você deve fazer algo ou não. Esse prazer vai te ajudar a longo prazo ou somente a curto prazo. Tá triste? Vai lá, assiste uma Netflix, come um chocolate que passa. É mais ou menos como empurra a poeira para baixo do tapete. E quando empurra a poeira para baixo do tapete, o que acontece? Ela se acumula ali. Ela se acumula e vai se acumulando, e vai se acumulando, e vai virando um ciclo, e vai virando um ciclo. E apesar da pessoa pode até ser desconectada com o resultado, mas que nem se falou. A pessoa desconectada com o resultado, ela não tem vários momentos da vida dela que ela atua no flow, que ela atua no presente, que ela atua no momento, que é onde gera aquele sentimento de que, cara, que legal minha vida. Por exemplo, agora a gente tá aqui, focadaço no que tá rolando. Não tem nem como eu pensar no que eu vou fazer depois daqui, no que eu vou fazer, no que eu tinha feito antes daqui. Então, isso é chamado de flow. Quando você tá super focado em alguma coisa. Quando você tá fazendo alguma coisa que te dá tesão, que te dá paixão, você tá no presente momento. Imagina a sua vida, com vários momentos durante o dia, onde você tem várias vezes durante o dia esses momentos que você tá 100% conectado. Como que seria? Por isso que a atividade sexual é tão bom. Óbvio, não só pelo prazer em si, mas por você estar 100% no momento presente, né? Assim esperamos, assim esperamos, né, galera? Assim esperamos. Os essenciais. Uma relação sexual essencial seria assim. Né? Ou é assim. Exatamente. Sem dúvida, Marcelo. E é interessante também essa questão que você está colocando aí da busca por esse estado, da busca do que a gente faz. Agora, a verdadeira magia, vamos dizer assim, do essencial imagina você que não só consegue saber, se conhecer, entender quais são os seus mecanismos de busca por esse poder, por esse prazer. Então, saber te dar isso de uma forma consciente, como também ter a habilidade de entender, só de ler a pessoa na sua frente, só de ver algumas ações que ela tem, entender qual é o que faz com que ela se sinta assim. O que vai levar para essa flow, não só um chocolate, não só sexo, né? Mas palavras, formas, trato com que você vai lidar com elas e fazer com que, né, através da sua atitude, através da sua forma de lidar com essa pessoa, você consiga fazer com que ela se sinta nesse flow. Hoje, Carol, eu vejo uma grande dificuldade das pessoas de saberem elogiar. As pessoas não sabem elogiar umas às outras. É impressionante, cara. Tem um livro, O Grande Talento, alguma coisa assim. E lá ele fala que em cada equipe tem otimistas ocultos. Cada equipe, profissional ou não, tem 30% de otimistas ocultos. O que é otimista oculto? É o cara que ele é otimista. Só que ele tá ali, ó, oculto. Então, o que ele precisa? De um chefe, de um líder, de uma liderança, de desocultar, não sei se existe essa palavra, né? Se tirar ele, o cara do oculto. Como? Elogiando. Começando, criando dentro da tua cultura, da tua equipe, criando essa cultura de performance do ponto de vista de elogio.
Um simples elogio, nossa, cara, como você tá com energia boa. Pô, que bonito esse casaco. Pô, o seu cabelo tá diferente. Sabe, um simples elogio que pode ser algo prático, né? Pelo que a pessoa tá fazendo de competência ou pelo que a pessoa é. Como é que você vê essa parte hoje em dia no mundo dos negócios e no mundo dos relacionamentos para a pessoa ser uma pessoa essencial? Como que tem que ser essa habilidade dela de saber elogiar, o que falar também? Porque tem aquele elogio safado, né? A gente sabe que tem aquele elogio que não é bem elogio, né, Carol? Que não é verdadeiro. É. Eu acho que esse é um mix. A pessoa tem que estar conectada com seus princípios, né? Então, ter os valores pessoais, os princípios verdadeiros aí, os valores pessoais principalmente integridade e verdade. Acho que isso é importantíssimo para que você exerça essa ação, essa atividade de usar com que o elogio, fazer com que o outro se sinta importante, seja realmente uma ferramenta para levar o outro. Então, verdade Sempre. é sempre. Uhum. E a outra coisa está conectada à realidade. Porque, às vezes, não é nem por falta de verdade que eu chego para você e faço um elogio, né? Nem mentira. É por falta de conexão com a realidade, com o que é real, com o que está acontecendo ali ao mesmo tempo. Eu não estou conectada com você, não estou conectado com a realidade. E como que o cara se conecta? O principal é o que a gente falou aqui. É você estar presente para o que você está fazendo no momento que você está. Nossa, Carol, mas isso todo mundo anda falando por aí. Ó, porque é assim. Agora, no caso do essencial, o principal é você estar olhando para a pessoa que está na sua frente, querendo entender qual é a necessidade dela, querendo entender e contemplar de alguma forma a necessidade dela, tendo um compromisso muito maior com a pessoa que está na sua frente do que com o resultado. Nossa, mas como é que isso vai funcionar no profissional, Carol? Porque quando você foca na pessoa, ela vai te trazer o resultado. Ela vai chegar no resultado. E é a mesma dinâmica, Carol. É a mesma dinâmica com o dinheiro. É a mesma dinâmica exatamente com o dinheiro. Quando você foca, eu vou fazer isso porque vai dar dinheiro. Eu vou fazer isso porque vai dar dinheiro. Vai dar merda. Eu vou fazer isso porque eu quero agregar valor na vida daquela pessoa. Eu vou ajudar aquela pessoa. A mesma coisa assim. Comecei, a pessoa... Cara, eu já dei palestra. Eram 200 pessoas, o auditório. Foram 7, entende? Aí a minha mente poderia falar na hora, caralho, que saco. Porra, 7 pessoas, que não sei o que, não sei o que. Cara, foca nas 7 que estão lá, faz o seguinte, transforma a vida dessas 7 pessoas, que aí sim o resultado vai colocando combustão, fogo na lenha na fogueira, lenha na fogueira, pum, aí o dinheiro começa a vir. Tudo é assim. Bom, falando em lenha na fogueira, agora a gente vai para a parte, assim, vamos falar mais importante, mais esperada da estrutura do nosso Essencial Cast, que é a dica essencial. Tcharam. Tcharam! E o que é a dica essencial? A dica essencial, Marcelo, é aquela sua dica prática, aquilo que você faz no seu dia a dia como um cara com essa habilidade de fazer com que o outro seja essencial, que traz esse resultado, que faz com que o outro realmente se sinta aí diferente e conectado com ele, etc. Então, vamos agora para a dica essencial de Marcelo Soares. Maravilhoso. O primeiro ponto muita gente chega para mim e fala assim, eu quero me tornar seguro. Eu quero ter segurança. E o primeiro ponto que você tem que se repetir mentalmente segurança é você estar seguro na insegurança. Enquanto não estiver rodando um caos na sua vida, tem que ter estresse. Estresse é bom. Para você crescer, eu crescer o meu músculo, o meu bíceps, eu preciso estressar ele na academia. Não preciso, eu preciso levantar, não sei o quê. Senão ele não cresce. Para eu crescer o meu negócio, eu preciso estar estressando a habilidade que eu quero ou o caminho que eu quero. Eu preciso estar rodando estresse. E quando você está crescendo, você não está acostumado com aquele crescimento. Então você está inseguro. Então segurança é você estar seguro na insegurança. Hoje, eu vou te falar, tô com medo crescendo no meu negócio, investindo o que eu tô investindo dentro da minha empresa.
Porra, lógico que eu tô com medo. Tô fazendo coisas que eu não fazia antes. O investimento dentro da minha empresa é muito maior. Só que se você não tá vivendo um caos na sua vida, com estresse rolando aqui, óbvio, de uma maneira positiva, significa que está indo devagar demais. Então a dica essencial é: esteja seguro na insegurança. Faz parte do crescimento você tá inseguro. Nenhuma pessoa que construiu grandes coisas na vida construiu estando completamente seguro, sem medo. Eu falo assim, você nunca pensou em desistir para construir algo gigante? Mentira! Já pensou sim. Agora, entre pensar e desistir, tem um caminho muito grande, né? Eu vejo pelas minhas medalhas que eu conquistei, as 3 medalhas, e pelo que eu tô fazendo agora, crescendo a minha empresa. Cara, dá medo. Dá medo, Carol. Só que você prefere a dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Escolhe qual dor você quer ter. É difícil você ter um corpo legal, mas é difícil também ter pochete. É difícil ter um relacionamento top, mas é difícil você brigar e tretar toda hora. É difícil você crescer sua empresa 4 dígitos, 6, 7, 8 dígitos, mas também é difícil você estar com dívida. Então, escolha o seu difícil ou você vai se arrepender. Esteja seguro na insegurança. E acredite que a beleza está no desconhecido e não no conhecido. O conhecido é o passado. Maravilha! Bom, estimulado a essa dica essencial, vou fazer também a dica essencial de Carol Brandão hoje. Vamos lá! E a dica essencial que eu vou deixar hoje para vocês é: faça com que as pessoas que estão na sua frente se sintam importantes e tenham visão de futuro. Se você começa as suas comunicações, as suas interações, fazendo com que a pessoa que está na sua frente se sinta importante e tenha visão de futuro, certeza você já deu um golaço para o mundo essencial que você quer criar para você. Então, falando sobre o que a gente já compartilhou aqui, é muito importante você ser verdadeiro e estar conectado com a realidade para exercer esses 2 passos tão práticos, mas que com certeza vão te trazer muito resultado. Então, essa é a dica essencial também de hoje. E, puxa, quero agradecer, Marcelo, pela sua presença aqui, pela nossa conversa essencial que nós tivemos antes mesmo do podcast aqui, por toda a contribuição também, não só no dia de hoje, mas que você me trouxe com seus insights, com a sua presença, com o seu exemplo, me fazendo sentir essencial, que com certeza isso também contribuiu para eu chegar aqui. Então, muito obrigada. Prazer ter você aqui, uma pessoa que me apoiou a chegar até aqui através das suas interações, através da sua história, através das modificações, das inspirações que você também me trouxe, me fazendo sentir essencial. Então, tenho certeza que o pessoal ali também quer continuar conectado aí com você. Então, compartilha aí as suas redes sociais. Maravilhoso. Meu Instagram é Marcelo Suartz, S-U-A-R-T-Z, e lá eu ensino o método Strike, que é como que você consegue organizar a sua mente, treinar a sua mente e esvaziar a sua mente de uma forma mais leve, para que você consiga melhores resultados, com menos esforço, mais prazer, melhorando inteligência emocional, energia, foco e disciplina, reduzindo estresse e ansiedade. É isso aí. E esse foi mais um episódio do nosso Essencial Cast. E se você quer receber mais dicas essenciais, quer estar conectado nesse mundo essencial e principalmente fazer com que o mundo seja essencial, siga o nosso canal, dê um like, envia o nosso link para pessoas que também precisam ser essenciais e ter essa habilidade essencial, né, de saber lidar com as pessoas. E nos vemos no próximo episódio do Essencial Cast.